Deus. Irmãos, podem se sentar. A gente vai, durante o culto, é muita coisa que Deus vai ministrando, né, na nossa mente, e coisas que a gente vai lembrando. Por isso que eu sempre chego e peço a caneta. Aí eu vou anotando aqui. Mas pastor Márcio falou sobre a questão de quantidade, e algo que Deus ministrou muito em mim, uma coisa que nós ouvimos. Nós somos responsáveis por uma igreja em Werneck, e nós passamos pelo que o senhor passa, né? Todo pastor passa por isso. E uma vez chegou um pregador lá, e aí a gente fica com vergonha. Mas não tem aquele monte de gente para ver. E aí o pregador disse isso para nós. Falou: olha, Jesus começou com 12. Vocês estão bem pra caramba. E é uma palavra que eu guardei no meu coração. E se a gente pensar em Atos 1:15, que é aquele número bonitinho do 120 reunidos, a gente fala: gente a beça. Não é gente a beça. O ministério de Jesus passou ali por 3 anos e meio. A quantidade de gente que foi curada, liberta, que teve mudança de vida, e tinha só 120, era pouca gente. Era pouca gente. Mas aqueles 120 fiéis fizeram a diferença quando veio o Espírito Santo sobre a vida deles. Então o que nós temos que nos preocupar, irmãos, é com a presença do Espírito Santo. Eu creio que todos os dias tem um louvor que diz: não vou cantar também. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Todo culto, ele é determinado na eternidade. Então perde quem não vem. E nós não fomos levantados, pastor, para a quantidade. Nós fomos levantados para uma função: entregar a palavra. Se tiver um sentado, se eu chegasse aqui e tivesse o pastor e a pastora, eu ia pregar feliz da vida. Porque Deus me chamou para a palavra. E glória a Deus pela vida de vocês aqui. Porque se vocês saíram de casa nesse frio, vocês sabiam que estava vindo na casa do Pai. E na casa do Pai é uma mesa farta para nós. E nós já nos alimentamos durante todo esse período até agora. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos Daniel 3. É um texto muito conhecido, onde a gente vê uma fé que resiste ao fogo. Eu vou ler Daniel 3, de 16 a 18. Mas vou comentar um pouco da história. E que Deus possa ministrar nas nossas vidas através dessa palavra. A palavra diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Glória a Deus, irmãos, podem sentar. Isso aqui é uma palavra de muita fé. Não é para qualquer um, não. É só para quem tem muita fé. Mas esses meninos, eu quando prego, eu não gosto de falar esses nomes. Esses nomes são babilônicos, o significado é muito ruim. Eu gosto de falar os nomes hebreus deles, né? Ananias, Misael e Azarias. Esses meninos, eles não chegaram a um determinado ponto da história, tiveram uma fé sobrenatural e tomaram uma decisão tão bonita assim. Não, esses meninos têm uma história. Eles chegam nesse ponto, mas eles têm um suporte, eles têm uma raiz, eles têm uma estrutura. E quando a gente começa lá no início do livro de Daniel, lá no capítulo 1, a gente observa algumas características dele. Em Daniel 1:4, diz o seguinte: a gente sabe que eles eram príncipes de Judá, que foram levados no cativeiro para a Babilônia. Mas Daniel 1:4 diz que eles eram jovens que não tinham defeito. Primeira característica: tinham boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, habilidade para assistir lá no palácio do rei, e eles eram capazes de aprender a língua, a letra e a cultura dos caldeus. Não era qualquer um. Irmãos, nós precisamos entender
que quem Deus escolhe não é qualquer um. Porque os irmãos têm noção do que é ser escolhido por Deus, que foi o louvor que o pastor cantou? Ter noção do que é ser resgatado por Deus? Quantas pessoas melhores que nós conhecemos que não estão na presença do Senhor? Pessoas que têm um bom coração, mas de alguma forma não foram resgatados. Ou vão ser resgatados no futuro, nós não temos controle sobre isso. Mas eu fui resgatada, você foi resgatado. Nós somos desse grupo aqui de pessoas separadas, dos melhores. E não pensem os irmãos que o diabo vai perturbar quem não está aqui não, irmãos. Porque nós estamos perturbando o inferno. Quando você levanta de manhã, ele fala, levantou. Olha lá vai de novo lá. Nós fazemos a diferença por onde nós passamos. Ananias, Misael, Azarias e Daniel, que hoje eu não vou falar de Daniel, eram pessoas que faziam a diferença onde eles estavam. Eles olhavam e falavam, esse povo é diferente. Esses meninos são diferentes, esses meninos são mais bonitos, nós somos mais bonitos. Não é verdade? Porque a gente não se envolve com as porcarias que tem no mundo, então a gente é mais bonito. A gente parece ter menos idade. Eles também eram assim. Porque eles, até a comida, a maneira como eles se portavam, eles preservavam a vontade de Deus sobre a vida deles. E os nomes deles são nomes lindos. Ananias é Jeová tem sido gracioso. Aí trocaram o nome dele por um nome babilônico, que todos os três, o nome babilônico que deram para eles, eram nomes que adoravam aos deuses deles. E os nomes hebreus eram nomes que adoravam a Deus. E os nomes hebreus, eles eram nomes de algo que aconteceu, significava alguma coisa, e aquilo também era a identidade deles. Então Ananias, Jeová tem sido gracioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, Jeová tem ajudado. E aí eu pergunto para vocês, qual é a sua identidade? Como Deus tem falado de você? Como Deus tem te chamado? Porque, irmãos, o dia que nós fomos resgatados, que nós saímos desse mundo e viemos para a presença do Senhor, a nossa identidade mudou. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos mais qualquer criatura, mais qualquer um não. Nós somos filhos de Deus e carregamos o Espírito Santo dentro de nós. A nossa identidade muda. Nós nos tornamos outra pessoa. O nosso nome está escrito no livro da vida, independente do que a gente viva nesse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno. Mas o Senhor nos separou, Ele nos trouxe. Aleluia. Ele te chamou pelo teu nome. E Ele disse, eu tenho algo para você fazer. Eu tenho algo para você realizar. E foi da mesma forma que aconteceu com eles. E eles tomaram atitudes importantes. Eles não comeram as iguarias do rei, não beberam o vinho do rei, eles não se misturaram. Eles não permitiram que a cultura, o local onde eles estavam, interferisse na identidade deles. Irmãos, a nossa primeira vitória é permanecer com a identidade de Cristo sobre nós. Aleluia! Porque as lutas vão vir. As dificuldades vão vir, os desafios, os lutos, eles vão se levantar. A gente costuma dizer que mata um leão por dia. E às vezes você fala, quem foi que largou esse aí para eu matar também? Porque às vezes tem que matar mais de um. Você fala, quem foi o infeliz que não matou dele? Essa é a vida do crente, glória a Deus por isso. Porque se nós matamos, é porque o Senhor foi à frente. É porque os anjos do Senhor, lá no Salmo 91, o Senhor deu ordem aos anjos a nosso respeito. Então a gente conseguiu matar o nosso um do outro, que largou para trás. Então glória a Deus por isso. Porque o Senhor tem nos sustentado, irmão, só o fato. Respira comigo aí, ó. Aleluia. Quantas pessoas não conseguiram fazer isso hoje? E nós já acordamos com vida. O Senhor nos permitiu vida. E eu creio que enquanto há vida, há propósito. Deus não mantém ninguém aqui a troco de nada. Todos nós temos propósito. E esses meninos com certeza não estavam entendendo o que estava acontecendo. O que nós fizemos de errado?
A gente estava bem lá, a gente estava estudando, a gente estava lá servindo a Deus, arrancaram a gente de lá e trouxe para este lugar. Que pecado que nós cometemos. Não é uma questão de pecado, irmãos, é uma questão de propósito. Deus mudou, revirou a vida deles de cabeça para baixo, porque esses meninos iam dar testemunho do que Deus tinha para a vida deles. Irmãos, nós não sabemos como vai ser o nosso dia amanhã. Por isso nós não entendemos o nosso dia hoje. Mas Deus sabe do que tem lá na frente. Ele sabe por que nós passamos o que nós passamos. Ele sabe por que nós estamos enfrentando as dificuldades da vida. Porque o nosso testemunho vai mudar vidas. O testemunho desses meninos mudaram uma nação. E nós estamos dando testemunho daquilo que Deus tem feito. Todos os dias, aquilo que o pastor falou, que colocou na rede social, isso é dar testemunho do que Deus está fazendo. E todos nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas. Mas Daniel 2 diz que na hora que surgiu a dificuldade lá dentro do palácio, que Daniel foi orar, eles estavam junto com Daniel orando. Então esses meninos tinham uma bagagem, tinham uma estrutura. Irmãos, o que nos fortalece na presença do Senhor é a presença. Mas se nós não conhecermos a palavra, se nós não entendermos que temos um propósito aqui, que temos uma identidade, a luta nos derruba. E quando nós entendemos, nós permanecemos, independente da dificuldade que apareça. E foi o que esses meninos fizeram. Eles tinham uma fé que não se curvava diante das circunstâncias. Esses dias eu escutei o meu filho falando. Ele deu um show no carro, né? Eu falei, até tão bem microfone para ele pregar, mas ele não gosta de microfone. Mas ele falou uma coisa muito interessante. A gente tinha ido numa igreja e saiu a questão do louvor. Se fala muito isso, né? Você gostou do louvor? Se eu tivesse feito, mas não foi você que fez, também foi para você, né? E aí ele disse uma coisa que eu dei uma aula sobre louvor na igreja, ele escutou e ele repetiu. E ele falou assim, eu não tenho que sentir para adorar, eu tenho que adorar para sentir. E é bem isso. Porque nós começamos a ser cheios da presença quando nós começamos a adorar. Olha o louvor aqui, como é que foi? Não precisou de muita coisa não. Sabe o que precisou? De corações que queriam adorar a Deus. De verdadeiros adoradores que adoraram o Pai em espírito e em verdade. Foi isso que precisou para que o louvor ministrasse tanto nas nossas vidas. Então é uma fé que não depende da circunstância. Não depende de estar tudo bem para eu ter fé. Não depende das coisas estarem funcionando, da minha conta corrente estar em dia, da minha família estar em dia, da minha saúde estar em dia para eu ter fé. Eu não dependo das circunstâncias para servir a Deus. Eu dependo da fé, de entender que eu fui chamada para esta obra, que eu fui resgatada para esta obra. Nabucodonosor era um camarada enjoado. Ele era um camarada orgulhoso, soberbo, vaidoso. Quando a gente vai ler lá em Daniel, quando ele constrói a estátua e ele vai falar lá no 14, quando ele vai falar com os meninos, ele diz assim, ó, meus deuses, minha estátua que eu levantei, tudo era dele e nada era dele, porque Deus é o dono de todas as coisas. E às vezes nós nos deparamos com situações aonde pessoas nos ferem, porque eles acham que tudo é deles. Só que eles não sabem com quem eles estão falando. Eles estão falando com o filho e com uma filha de Deus. Então ele pode estar muito preocupado com as coisas dessa vida. Nós precisamos viver neste mundo, mas a nossa preocupação é com a eternidade. Mas ele não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com as coisas dessa vida. Havia uma pressão enorme naquele momento. Era todo um povo, eram reinos que estavam naquele lugar. E a ordem era muito clara. Tinha que prostrar e adorar. Eram 2 atos. Prostrar e adorar. Algo que não era da parte de Deus. E se o texto diz que só os 3 permaneceram de pé, teve muito judeu que ajoelhou. Teve muito judeu que se curvou. Teve muito judeu que não conseguiu permanecer. Porque a pressão era muito grande.
Qual era o grande problema se você não se curvasse e não adorasse? A consequência era a morte. E quantas vezes nós balançamos porque nós tememos a consequência? Só que esses meninos, Ananias, Misael e Azarias, eles não temeram as consequências. E os irmãos sabem por que eles não temeram as consequências? Eles conheciam a palavra de Deus. O texto diz que eles eram sábios, que eles eram entendidos. Quando a gente vai lá na lei de Moisés, em Êxodo 20, o verso 3, ele diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Eles sabiam disso. Então eles tinham certeza que aquilo ali não ia glorificar o nome de Deus. E eles sabiam qual era o Deus que eles serviam, porque, como eu disse para os irmãos, eles tinham identidade e propósito. Então eles sabiam que eles não estavam ali à toa. Na sequência do versículo, o verso 4 diz: não farás imagem. Então eles sabiam que não terás outros deuses, não farás imagem, e o 5 diz: não te encurvarás, nem a eles servirás. A palavra de Deus estava dentro do coração deles. Eles sabiam qual era a lei do Senhor, qual era a vontade do Senhor para a vida deles. Então, quando eles dizem para Nabucodonosor: olha, você acha que pode muita coisa, mas o nosso Deus é que vai decidir o que vai acontecer conosco. Mas uma coisa é certa: nós não vamos nos prostrar e nós não vamos adorar, porque essa é a lei de Deus para a minha vida. Irmãos, quando nós permanecemos na lei do Senhor, não importa o que se levante contra a nossa vida. A lei do Senhor, as promessas do Senhor nos mantém de pé. O que nós cantamos aqui? Louvores teocêntricos que falavam da parte de Deus. Jesus voltará. Essa é a mensagem. Nós temos que viver nessa terra, nós temos coisas para viver nessa terra, mas a nossa preocupação é com a eternidade. Porque o melhor momento da nossa vida é encontrar com o nosso Pai. Eu tenho pessoas muito queridas no céu que eu quero encontrar. Um deles é meu filho, é meu pai, a minha sogra, ou a minha avó, pessoas que eu amo. Eu quero reencontrá-los. Mas tem um louvor que diz assim: primeiro eu quero ver o meu Salvador, bem antes dos remidos ao redor. E era um louvor que me ministrava muito, pastor, porque quem cantava era uma irmã que tinha enterrado um filho. E toda vez que ela cantava isso, eu ainda não tinha vivido essa situação. E eu pensava: gente, mas ela está dizendo que primeiro ela quer ver o Salvador, ela não quer ver o filho dela? Pois hoje eu declaro a mesma coisa. Primeiro eu quero ver o meu Salvador. Esse tem que ser o maior desejo do nosso coração, irmãos. Independente de como está a nossa vida física, mental, emocional, financeira, a nossa vida espiritual precisa estar de pé. E esse era o desejo, a motivação do coração deles. Eles iam ver a Deus, de uma forma ou de outra. Mas não era só isso que tinha no coração deles, não. O louvor também disse assim, a última palavra, quem determina é Deus. E esse ministrou muito em nós, né, pastor? Só nós sabemos, e Deus, como esse louvor ministrou e como ele falou nas nossas vidas. Vai ser tão lindo o testemunho, aleluia, eu creio nisso. O testemunho já está sendo lindo, pastor. Nós já temos sido ministrados por esse testemunho. E ainda há esperança. O outro louvor falou: filho, eu quero ser teu Deus. Ele quer ser o nosso Pai. Eu vou te dar vitória e mudar a sua história. E termina com te escolhi. Eles sabiam disso. Ananias, Misael e Azarias sabiam disso. Mas além de Êxodo 20, eles também conheciam os Isaías 43. Isaías 43, no verso 2, ele diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Havia uma promessa. Eles sabiam da promessa. Se Deus quiser, Ele me livra do fogo. Se Deus quiser, a
chama não vai arder em mim. Eles sabiam da promessa. E o verso 3 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Irmãos, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Porque quando nós conhecemos esse Deus, nós conhecemos as promessas dele. As promessas o sustentam. Então a palavra deles foi muito clara. Eis que o Deus a quem nós servimos, verso 17 do capítulo 3, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, porque Isaías 43 já tinha profetizado isso. Irmãos, eles sabiam do que eles estavam falando. E eles não estavam preocupados com este corpo, porque isso aqui passa. A gente, quando está namorando, né, ou quando você está interessado em alguém, você olha muito a característica física, né? Mas você esquece que vai envelhecer. Se você ficar só porque tem a carinha bonitinha, tu está enrolado. E o legal, e o bonito, e a bênção de Deus é isso, é permanecer juntos, é decidir permanecer juntos. Porque não vai ser o físico que vai sustentar um relacionamento. Vai ser tudo que se viveu. Então o que sustenta o nosso relacionamento com Deus é aquilo que nós vivemos com Ele. Porque o dia que nós somos chamados, nós temos aquele primeiro amor que é lindo. Quando o Senhor nos chama, é tudo lindo. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, que Deus falou comigo. Mas é muito lindo, depois de mais de 30 anos de evangelho, continuar ouvindo essa voz. Continuar ouvindo Deus ministrar na minha vida. É lindo eu ser ferida pelo homem e o Senhor vir com o bálsamo dele e me colocar de pé. É lindo quando o Senhor fala contigo, igual ele falou. Podem até dizer que você é uma árvore quebrada, mas ainda há esperança e ainda há vida aí. Isso é melhor do que a voz de qualquer homem. Isso é melhor do que qualquer outra coisa que te diga você ouvir a voz de Deus, a declaração de Deus sobre a tua vida. E a história nos mostra uma fé que confia mesmo sem garantias. Eles não estavam servindo a Deus esperando algo. Eles serviam a Deus porque eles amavam o Deus que eles serviam. Aleluia. Irmãos, Ele nos amou primeiro. Amar a Deus a gente não faz nada mais do que a nossa obrigação, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou como do jeito que nós somos. Quando Ele nos chamou para a presença dEle, a gente está um pouquinho pior do que a gente está hoje. Mas o amor dele vai nos transformando, a graça dele vai nos invadindo, o Espírito Santo vai nos moldando. E às vezes o jeito de moldar é passar pelo fogo. Não tem muito jeito, às vezes é. Uma fé que experimenta o livramento e a presença de Deus. E a gente vai vendo que, além do decreto de morte que havia sobre eles, claro que o Nabucodonosor não gostou do que ouviu. Então ele falou: eu sou poderoso, eu decido quem vive e quem morre. Então o que ele falou? Vai lá e aumenta 7 vezes, porque não vai sobrar nem um cabelo para contar a história. A pessoa acha que pode muito, né? Não, eu tenho poder, eu tenho status. Não tem nada, tem nada. E aí ele vai e aumenta. E o texto é muito interessante, que aqueles que levaram eles morreram antes de chegar perto do forno, de tão quente que era a chama. Fico feliz pela morte deles? Não, mas eu fico feliz pelo testemunho que Deus deu ali, de mostrar que eles estavam prostrados e adorando uma estátua de ouro. Mas Ananias, Misael e Azarias estavam enfrentando a morte por um Deus invisível. E quando eles entram lá no fogo, Nabucodonosor dá uma olhadinha, e ele fala: gente, no 25, eu vejo 4 homens lá dentro. Será que eu perdi as contas? Não sei mais como é que faz conta, não. E o mais estranho é que eles estão passeando dentro do fogo. Não há lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! Vou passando pela prova dando glória a Deus.
livrou-os do fogo, mas os livrou dentro do fogo, dentro da fornalha, porque aquilo fazia parte de um projeto. Que história que nós contaríamos hoje se esses meninos não tivessem entrado no forno? E aí Nabucodonosor mandou ajoelhar, mandou prostrar, eles bateram um papo com Nabucodonosor e falou: tá certo, acho que vocês são gente boa, não vou jogar lá não. É a história que a gente ia contar hoje, sem emoção. Mas não, como esses meninos sabiam quem eles eram, qual era o propósito de Deus para a vida deles, eles conheciam a promessa, a profecia, eles entraram determinados. E a história que nós contamos hoje é outra, porque nós também passamos pelo fogo determinados, sabendo qual é a nossa identidade e sabendo qual é o propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida. Foi dessa forma que eles entraram ali. E o fogo, irmãos, só serviu para trazer livramento para eles, porque o fogo não teve nenhum poder sobre os corpos deles. O verso 27 fala isso. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Sabe por quê, irmãos? Quando nós passamos pela luta, quando nós entramos na fornalha, nós não somos destruídos. E não fica sequela. Não fica sequela. O que fica é um testemunho. Porque a pessoa vai olhar para a pastora Magali e vai falar: gente, ela passou por lá e ela saiu de lá inteira. Eu quero esse Deus que a pastora Magali está servindo. Porque se ela sustentou, se ela passou e se ela recebeu vitória, eu também posso receber. Eu também quero ser filha desse Deus. É para isso que serve o fogo. É para testemunho daqueles que estão lá fora. E o fogo serviu para desatar. Porque eles estavam passeando. Eles entraram amarrados e lá eles estavam passeando. Não pegou neles, não pegou na roupa deles, não pegou no cabelo deles, mas aquilo que colocaram neles pegou. E aquilo soltou. E eles tiveram uma experiência, irmãos, que eles não teriam tido se eles não tivessem entrado lá. Então nós temos que estar dispostos a dar a nossa vida para o reino. Nós temos que estar dispostos a simplesmente renunciar. Eu renuncio a minha razão. Eu renuncio o meu discurso. Mas eu aceito aquilo que Deus tem determinado sobre a minha vida. Porque eu sei que tem promessa para a minha vida. E algum motivo tem para eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Eles sabiam que tinha projeto sobre a vida deles. Irmãos, como é que essa história termina? Termina com Nabucodonosor baixando a crista. Ficando mansinho. Lá no 28, o que ele diz? Diante da estátua de ouro poderosa, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o Deus deles. Não bendito seja a estátua, porque a estátua não fez nada, só fez ele passar vergonha. Mas o Deus de Ananias, Misael e Azarias mostrou quem era Deus. Porque a estátua de ouro não preservou a vida de quem jogou eles lá. Mas o Deus de Ananias, Misael e Azarias tirou eles de lá inteiros. Eles viram a presença de Jesus ali, né, de uma forma... Eu esqueci o termo, pastor, mas tem um nome. Eu esqueci o termo. Que era o próprio Jesus que estava ali. Teofania. Né, de uma forma de teofania. E aí o texto continua. Ele declarando, Nabucodonosor declarando, não foi crente que falou isso não, hein? Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. A palavra é dele, né? Deixa eu falar da minha palavra, né? Mas aí ele disse que era do rei. Preferindo entregar os seus corpos para não servirem, nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus, com letra maiúscula. Por mim, Nabucodonosor, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus desses meninos será despedaçado. Agora mudou, né? Olha o testemunho de 3 jovens que decidiram cumprir o propósito de Deus sobre a vida deles. Mudou o decreto sobre uma nação.
Aliás, uma nação não, sobre nações, povos e línguas. A posição deles, a determinação deles, o persistir deles mudou a história de povo, nação e língua. E as suas casas sejam feitas como monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E o texto encerra desta forma: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Irmãos, às vezes nós não conseguimos ver isso, porque aos olhos humanos é difícil a gente ver o que está lá na frente. Mas quando a gente escuta, que a gente lê e que a gente entende uma história dessa,